Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast da Forteza Partners, uma boutique de fusões e aquisições. E hoje a gente fala sobre a venda da OL Papéis, uma empresa brasileira de origem em Feira de Santana, na Bahia, cuja venda foi assessorada pela Forteza. Esse case deu origem ao livro OL Papéis, da criação à venda, escrito por Valdecir Bechel, um dos acionistas da empresa. E sobre esse assunto, eu converso com Denis Morante, que é sócio fundador da Forteza Partners. Muito obrigada, bem-vindo, Denis, aqui no nosso podcast. Obrigado, Érica. É uma honra estar aqui com você para falar sobre o livro do meu cliente que se tornou amigo, Valdecir Bechel, nessa história que eu consegui viver juntamente com ele e com os sócios dele. Então, a Forteza foi a responsável, pela venda da OL Papéis, que é uma empresa brasileira que começou lá na Bahia, do segmento de papéis para uso doméstico, em Feira de Santana, que foi vendida para a Bracel, que é uma empresa de Singapura, Exato. Conta um pouco, resumidamente, só para a gente entender um pouco esse contexto, como é que foi esse processo? Vamos lá, Érica. Esse processo, como os nossos típicos, demorou um bom tempo, Foram algo como 1 ano e meio. Me lembro agora perfeitamente, a gente foi contratado em dezembro de 2021 e eles concluíram em maio de 2023, Uma história muito bonita, escrita pelo Lincoln, pelo Omar e pelo Valdecir, lá em Feira de Santana. Uma empresa com uma característica bem brasileira, Um baiano, um curitibano com origem libanesa e um catarinense com origem italiana, A mistura que o Brasil é, e fizeram essa empresa na Bahia. Era uma líder do que a gente chama segmento de tissue, que são papéis para uso na higiene doméstica, o papel higiênico, o guardanapo, o papel toalha, e também eles faziam fraldas infantis e geriátricas, e queriam explorar o mercado do Nordeste, o mercado da Bahia. A história dessa empresa não foi de décadas e mais décadas, no final não passou muito de 20 anos, e acabaram tomando uma decisão lá por 2021, de vender, porque é um segmento que vem passando por uma consolidação muito forte no mundo, e isso chegou no Brasil já há alguns anos, não chegou em 2021 não, já havia um processo intenso de consolidação, com a entrada de uma empresa japonesa no Brasil, a entrada de uma empresa chilena, e a Suzano, que é nossa conhecida, que é uma das maiores fabricantes de papel e celulose do mundo, também adentrando nessa cadeia, Além dela fazer a celulose, ela começou a fazer esse tipo de papel. Então a gente chegou lá com esse desafio de lidar com a consolidação que o setor estava passando. Não era o tipo do processo que a gente gosta, ele não era por razões ruins, ele era por razões boas, Que eu quero dizer, não era uma briga societária, não era às vezes um problema de família, ou às vezes até algum acionista adoece e precisa urgentemente fazer alguma coisa dessa, Era uma empresa boa, saudável, crescendo, só que num ambiente que se via desafios adiante. Então precisava fazer alguma coisa, ela podia tudo, menos ficar parada, A gente começou esse processo. A gente tem um cenário bem... uma empresa do outro lado do mundo, de Singapura, Sim. Com outras leis, com outras regras. E a gente tem uma empresa brasileira aqui e vocês intermediando todo esse negócio. Exato. Quais foram os principais desafios aí, nesse negócio e nessa estruturação, na modelagem financeira? Como é que foi no caso da OL? Você bem citou, uma empresa de Singapura muito grande, Então já tem aquela questão do Davi Golias. Então é um grupo muito grande que faturava bilhões e bilhões de dólares, já estava no Brasil, não ingressava no Brasil naquele momento, A Bracel é uma empresa grande no interior de São Paulo, de celulose. Então, já existia uma aclimatação com a nossa cultura empresarial e etc. Mas, ainda assim, uma luta de um gigante contra um nanico, Então, tinha esse contexto. Existia o contexto, obviamente, não da língua, porque a gente não lidava com eles especificamente, Mas é interessante, você lida com o executivo local que lida com o acionista estrangeiro. Então, pesava muito para a gente uma questão de distância, que era traduzida em fuso horário e que era traduzida em uma interlocução indireta. Você não interagia com a pessoa tomadora de decisão. O que torna o processo mais lento ainda. E mais... Difícil. E a gente interagia, A gente, como assessor de dono, eu brinco, eu tô com o dono aqui do meu lado. E lá do outro lado havia mais camadas de decisão, Então isso também era um desafio grande.
Além do fato de que uma pessoa, quando vende, tem muita emoção envolvida, por mais que não fosse a empresa do pai do Omar, do pai do Lincoln, ou do pai do Valdecir, né? Era pior ou melhor, era fundada por eles mesmos, né? Então eles tinham muita emoção envolvida com aquilo, enquanto, de novo, o executivo da Bracell no Brasil que estava lidando com aquilo era uma meta a ser atingida num budget, certo? Era um KPI, né? Que ia ser medido no final do ano. E do outro lado do mundo, a empresa RGE, sim, de controle familiar. Tanto que vieram, se eu não me engano, veio o acionista ou o filho dele, foi na Bahia, foram para a Feira de Santana para conhecer a fábrica, né? Então é uma empresa familiar gigantesca do outro lado do mundo e com essa configuração. E aí a gente navega nesse mundo, né? A nossa profissão tem muito disso, navegar nesses mundos aí que não são mares parados, né? Tem um pouquinho de onda e vento. E a gente tem o início desse processo começa depois do aceite, né, da Forteza e a OL, a gente tem a modelagem, né? Começa Exato. um processo pela modelagem. Explica como é que foi na OL, como é que vocês fizeram esse processo da modelagem financeira? O desafio era muito grande por se tratar de uma commodity, né? A celulose ela é uma commodity e que varia muito de preço, né? E que passou por grandes variações depois, principalmente dos efeitos do Covid, né? Então, você projetar, né? O modelar para a gente é projetar. Você olhar para frente. Então, imagina a gente olhando para 2022, 2023 em diante, lidando com uma commodity e com a moeda real, né? O dólar convertido para o real, né? Então, uma commodity precificada em dólares e que eu vou fazer uma projeção no Brasil em reais de um produto que é vendido aqui domesticamente, né, para a população brasileira e uma população mais BC, né? O produto deles não era o população A, o público A. Então tinha todo esse desafio. Para nós foi muito relevante e eu me lembro que a gente gastou bastante tempo com isso, não só com os nossos clientes, mas também para explicar para compradores, para mostrar que alguns picos e vales da commodity que tinham acabado de acontecer não deveriam ser refletidos como uma premissa permanente de futuro, né? Então, nesse tipo de situação, você precisa sair do pico positivo e também do vale que é negativo e tentar achar algo mais normalizado, que a gente chama, né, Érica? E a gente sabe que no futuro não vai acontecer assim, vai ter picos e vales. Então, essa discussão é muito interessante e técnica para você convencer o comprador de que ele não está pagando mais. E, obviamente, nosso cliente tem que ter a certeza de que ele está fazendo um negócio num valor justo, porque ele nunca mais vai refazer, né, Érica? Uma empresa, uma vez vendida, eu brinco que no meu negócio não tem muito reclame aqui e vamos desfazer e voltar, né? Fez, né? É difícil você ver um negócio desfeito dessa magnitude. Então, é muito delicada essa questão da modelagem para nós, e no caso deles mais ainda, pela questão da variância da commodity e da moeda Brasil, né, da moeda real. E tem um desafio clássico aí, uma dúvida clássica de quem vende uma empresa, né? Qual caminho tomar? É melhor associar-se aí a um investidor financeiro para vender para um player estratégico? Ou como é que toma essa decisão, né? Para quem eu vou vender? Qual que é a melhor oportunidade? Exato. A gente teve esse desafio com eles, né? Tinha a oportunidade de trazer um sócio que injetasse dinheiro. Isso implica você ficar. Você, acionista, fica. Então, tua vida muda. Você traz um sócio a mais para o teu negócio, tá? Então, suponha, eles estavam lá entre 3 que se conheciam. Eles trariam um elemento novo. O outro cenário seria, por que não vender diretamente para alguém que é do setor? Podia ser a Suzano, podia ser a Bracell, podia ser a CMPC e outros, e que queira crescer market share, presença de mercado no Brasil. Esses eram os 2 cenários que a gente tinha com eles, né? E, por incrível que pareça, ele estava bastante improvável, que era o investidor financeiro. O investidor financeiro, no fundo, ele não gosta tanto de negócios movidos a commodities, né? E tinha um outro fator, é um segmento em consolidação. Então, já existia um cenário de consolidação muito posto. O investidor financeiro olha para esse tipo de coisa e não vê oportunidade de ganho. Então, ele não quer pôr o pé. Então, no final, para nós, a viabilidade era maior em tentar falar com todos esses players que a gente chama estratégicos, que já são do setor, estão comprando market share, estão comprando linha de produto, estão comprando alguma expertise que você tenha, porque ele quer entrar naquele negócio. Então, no nosso caso a Bracell não fazia isto no Brasil, então a gente vendeu para eles know-how, né? Know-how de poder fazer já o papel para uso na higiene doméstica.
E foi muito bom para ambos os lados. E o tema valuation, né? Queria que você explicasse um pouquinho, que é muito importante nesse processo, que a gente está falando do valor da empresa, na verdade, né? Qual que é o principal método utilizado para o valuation? E o que foi feito no caso da OL Papéis? Valuation é uma arte, Érica, é uma ciência baseada em exatidão, mas o que vem por trás dela é quase que artístico, né? O fluxo de caixa descontado que você menciona, que a gente usou ali, é justamente olhar para o futuro, trazer aquilo a valor presente, né? A valores de hoje, e dizer, portanto, essa empresa vale isso. Uma empresa vale o quanto ela vai gerar de caixa no futuro. Se você for capaz de dizer quanto é, você traz isso a um custo de capital e diz, é tanto, tá? Existe muita exatidão no que eu estou falando, mas muita arte em projetar o futuro. Quem projeta o futuro? Quem acerta, né? 10 anos, 5 anos, 15 anos. É muito difícil. Numa empresa que lida com uma commodity. Então, era bastante complicado. Que o preço é bastante instável, o né? tempo todo. E projetar futuro no Brasil é muito difícil, né? No mundo inteiro, eu te diria, né? Quem ia projetar o Covid, né? Nem o americano, nem o chinês, nem o europeu. E só uma parte aqui, essa venda toda foi feita durante o processo da Covid, inclusive, Já tinha passado. Já tinha passado. Foi 22. 22 a gente Era ainda usava máscara, né? né? Alguns usávamos máscara. Então, teve todo esse desafio, a gente conseguiu ultrapassar. Como eu te disse, a gente teve bastante trabalho com a questão, os picos e vales da commodity, como apresentar isso para um comprador, que esses picos e vales tinham acabado de acontecer, a história de 2021 da OL estava cheia desses episódios, eu precisava, entre aspas, normalizá-los, né? Então o método foi esse, e é muito relevante, porque o comprador não quer de maneira nenhuma gastar R$1 a mais, ele quer ter certeza que no dia seguinte que ele entra ele vai ter retorno, e o vendedor, imagina a preocupação do vendedor, a ansiedade que ele tem em saber, será que eu estou vendendo pelo preço certo? E não é um carro, não é um apartamento, né? É algo que pode variar por N razões. E é como eu te disse, você não compra de volta, né? Você vende um apartamento, de repente você vai lá, com aquele dinheiro no mês seguinte, compra o do vizinho e desfaz, entre aspas, a sua mudança. Aqui você não desfaz, né? É uma decisão de vida, uma decisão quase que irrevogável. Então vem toda essa emoção e a gente administra através de técnica. Essa que é uma maneira de tentar fazer isso. E acontece aí, logo depois disso, a fase do recebimento das propostas, né? Sim. Como é que foi no caso da OL Papéis e depois do valuation, o recebimento das propostas? A gente sempre quer ter processo competitivo, às vezes ele vem, às vezes ele não vem. Nesse caso veio. Então a gente teve o privilégio de poder analisar mais de uma, né? Algumas, poder negociar com essas pessoas. E, de fato, não demorou muito para nos parecer que, estrategicamente falando, a Bracel era a mais interessante, tanto do ponto de vista de continuidade do negócio, quanto do ponto de vista de valor. Porque uma coisa é importante eu te dizer, Érica, o dono, quando vende, está preocupado com o dinheiro, mas ele também está preocupado em saber se quem vai comprar vai cuidar bem do que ele criou. Né? E eles tinham muitos funcionários. Eles se preocupam com a perpetuidade do negócio. Exato. Para quem que eu vendi? Né? Vendi para alguém idôneo, alguém que vai perpetuar, alguém que vai cuidar bem do meu time, que eram milhares de pessoas que estavam lá. Não é que eram 10 mil, mas tinha, né, um pouco mais do que 1.000, 2.000 funcionários ali. Então, eles queriam. Você quer ter essa certeza de que você sai com dinheiro, entre aspas, e feliz, mas que quem fica como trabalhador também vai ter um futuro... Não garantido, mas um futuro que continue numa boa trilha, como você vinha dando, né? Então, rapidamente a Bracel começou a se configurar como esse candidato. E nesse processo, a gente tem a diligência também, né? Que é uma etapa extremamente importante e complexa, né, no processo. Exato. Qual que é o objetivo na diligência e os riscos e os pontos de atenção dessa etapa, né? Como é que foi na OL Papéis que isso aconteceu? Ela foi clássica, como sempre, demorou muito, né? 3 meses. Não é que é muito anos, mas 3 meses é bastante tempo, é muito intenso. A gente tinha alguns desafios, sempre tem, né? No Brasil, sempre você tem algumas questões que você, dono, convive bem e que o comprador não convive tão bem, né? Você imagina, eu vou te entregar meu apartamento e eu digo para você, mas Érica, tem uma questão aqui de um encanamento que eu nunca troquei, né? Eu vivo bem com isso, mas você fala, poxa, mas eu não quero entrar nessa situação. Então, é natural que o comprador se desespere com tudo que é dito para ele. Natural, todos fazem isso. Enquanto o vendedor já está sentado lá, né? Eu brinco, já está dentro daquela piscina, então para ele está normal aquela temperatura.
Então, você tem esse conflito constante dentro da diligência. É um desconforto, né? Exato. A gente tinha algumas dessas questões que foram, obviamente, superadas, né? Tanto que a empresa foi vendida. Uma ou outra delas precisou de bastante discussão, né? Então, às vezes, você traz alguns especialistas para te ajudar, mas ela teve as características normais, né? Bastante intensidade, demorou mais do que a gente gostaria. A gente gostaria que esses processos não passassem de um mês, mês e meio, eles acabam durando um pouco mais. Mas no final do jogo, o que foi encontrado era superável e podia ser levado adiante, e faz 2 anos que eles estão com a empresa e não tiveram qualquer problema. É uma fase de análise de balanço, análise de documentação, Eu te diria que é risco tudo. Jurídico, financeiro. Você, comprador, quer ter certeza que você não vai herdar qualquer problema, ou se você vai herdar, que você os conheça previamente. Essa é uma fase que se levanta bastante documentação. Muito, né? muito. Às vezes você fala para te dar números, 30 mil documentos, dependendo da empresa. Uau! É muita coisa. Uma empresa acumula muito documento, a gente não tem ideia. E agora, em algumas operações, né, a gente seguindo nesse processo, a assinatura do contrato definitivo, ela não significa o fechamento da transação, né? Como é que funcionam essas etapas de signing e closing, né? São etapas diferentes. Exato. Como é que foi esse processo na OL Papéis, né? A maioria dos casos é importante para os sócios vendedores negociar a permanência na empresa após transação. Por quê? Explica um pouco esses detalhes, né? Fechou, signing... Assinou, mas não fechou. Assinou, mas não fechou, isso. Assinou, mas não levou, não pagou. Como é que funciona isso? É divertido isso daí, né? Uma vez uma mulher de um cliente falou, como assim? Não acabou? Né? E a gente disse para ela, não acabou, faltam X dias, né? Mas a gente não estava aqui já assinando tudo? Então é exatamente isso que acontece. No caso da OL, o que existia? Existe um componente regulatório muito importante que está no Brasil, está em todo lugar, que é a anticoncorrência, né? O tal do CAD, que existe aqui no Brasil. A OL tinha um tamanho e a Bracel tinha um tamanho no Brasil que exigiam que a gente passasse pelo CAD. O CAD aprovou, obviamente, ele quer saber se isso é um ato de concentração ou não, né? Se vai gerar um ato de concentração. Então, esse era um desafio. E existiam alguns outros regulatórios que a gente precisava resolver, questões da empresa, que a gente precisava resolver algumas coisas para poder entregar para a Bracel no dia do fechamento, né? Então, é clássico isso. Para ser sincero, a gente prefere que não exista, mas ele existe. Quando tem o CAD é obrigatório. Quando tem alguma outra questão, entre aspas, intramuros, que a gente pode resolver, a gente tenta resolver antes. O cenário ideal é assinar, receber, entregar a empresa e no dia seguinte está tudo resolvido. Isso cria, como você bem perguntou, um lapso de tempo, que às vezes é 60, 90 dias. Em instituição financeira, Érica, isso às vezes é 1 ano, porque o Banco Central demora para aprovar, em que você assinou, a empresa, entre aspas, já não é sua, mas ela ainda na prática é sua, você administra e você tem que entregar aquele pacote com a mesma cara que você prometeu para o vendedor dias depois. Então, é algo bastante complexo para um vendedor administrar, né? Desculpa, o comprador vai precisar receber igual. Para um vendedor é ruim ele administrar a empresa dele por um período que ele está como sob uma supervisão, porque ele precisa não estragar aquele brinquedo para entregar naquele dia. É um período bem delicado. É como se você vendesse teu carro para mim amanhã e me entregasse daqui 1 mês e você ficasse com o seu carro, saindo todo dia nas ruas de São Paulo. Você ia ficar desesperada, né? Se alguém batesse no teu carro, momento de tensão. Você sabe que você vai ter que entregar para mim sem aquela batida. Tentando te simplificar exatamente isso. Nesse processo, tá a negociação da permanência dos sócios na empresa. É importante negociar isso, né, para que eles fiquem. Como é que você analisa essa questão e como é que foi na OL? Eles precisaram ficar, não só nesse período de assinatura e fechamento, como você mencionou, mas eles ficaram depois, por 1 ano como consultores, né? Pelo fato que eu te mencionei, não era o negócio primário da Bracel aqui no Brasil, ela estava fazendo um movimento estratégico, ela queria que eles ficassem. Então, a gente normalmente assina um acordo de consultoria por um período, 6 meses, 12 meses, define escopo de trabalho, até horário de trabalho, para não ter confusão, dias de trabalho. Remuneração. Tudo, e aí aquele indivíduo que era dono se torna um consultor da própria empresa dele por uma quantidade X de meses, até que o comprador diga, tá bom, ok, já aprendi,
pode voltar para casa, eu não preciso mais de você. Agora, nesse processo da venda, existe aí assessoria também de um escritório de advocacia, né? No caso do Machado Meyer, fez a assessoria. Qual que é a importância estratégica, né? Em que fase que essa assessoria legal é importante, né? Que hora que entra essa assessoria nesse processo todo? Exato. O advogado é sine qua non, né? Ele é uma presença obrigatória, eu diria, né? Não é obrigatória por lei, mas obrigatória pela forma. Esses contratos de compra e venda, Érica, eles chegam a passar de 100 páginas. Então, é um documento muito volumoso e profundo que você precisa assinar. Você precisa ter um excelente advogado do seu lado, tá? E normalmente eles entram justamente quando começamos a avizinhar o momento de fazer um contrato. Antes, eles acabam não tendo tanta necessidade, tá? É na hora de se fazer um contrato que eles vêm. E por recomendação nossa, né? A gente sempre recomenda que se contrate um escritório de bastante calibre, um escritório com muita rodagem, eu costumo dizer. Você precisa contratar um advogado que faz isso todo santo dia da vida dele, né? Não seja uma experiência. Ele tem que fazer isso todo dia. E a gente sempre dá opções para os nossos clientes, costuma indicar alguns, para que ele, dentro de um ambiente técnico do mesmo nível, ele escolha a empatia. Ele possa sentar na frente de 2, 3 e dizer, gostei da Érica, o nível é igual, então eu vou contratar a Érica porque eu gostei mais. Então, aí ele seguiu nesse caso, a escolha deles foi o Machado Meyer, que representou muito bem no período todo, na negociação toda, enfim. E esse contrato também, obviamente, tinha inglês, né? A gente brincava de inglês e português o tempo todo, porque os leitores lá em Singapura liam em inglês um documento que também era feito em português aqui ao mesmo tempo, também tinha esse desafio de ser escrito simultaneamente em 2 línguas. Agora, a gente está falando aí de 2 línguas, isso aí inclui aí as dificuldades e peculiaridades, né, de uma operação como essa, tão grande, que envolve uma empresa do Brasil, uma empresa de Singapura, levando em consideração que essas empresas, né, estão operando em países tão distintos, com uma legislação tão diferente, né, contextos regulatórios que às vezes dificultam também esses processos, né. Queria que você falasse um pouco, né, dessas dificuldades e peculiaridades, né. Tem um conceito que vocês falam que é a tropicalização. Nesse caso, a Bracel já estava no país, já tinha um pouco do contexto brasileiro, mas adaptações de mercado, tudo isso é muito importante. É muito importante. A gente teve um pouco menos intenso isso, porque como eles já estavam no Brasil, tinham executivos brasileiros, eles conhecem bastante, né? Então, o nosso desafio era mais negociar com alguém que não estava à mesa e que estava 12 horas à nossa frente, que eram os principais executivos e o próprio acionista do grupo RGE, que é o dono da Bracel aqui no Brasil. Então, essa tropicalização, de uma certa maneira, já tinha ocorrido, né? Mas, independente disso, até se fosse uma venda direta para um estrangeiro, quando você vende uma empresa numa determinada localidade, jurisdição, o comprador é que precisa se adaptar àquela jurisdição, né? Então, ele é que se tropicaliza, não a gente é que vai fazer o processo contrário. Porque quando você vai atuar num país, você vem aqui, vai comprar uma empresa no Brasil, você vai ter que cumprir as leis locais. Quem ensina essa tropicalização para o comprador? O advogado dele e o auditor dele. Esses é que tem né, as prices da vida, Ernsts e os advogados. Eles vão precisar adaptar. Mas eu diria para você que no mundo de compra e venda de empresas, o Brasil não é uma jabuticaba, como a gente sempre usa o termo, né? A gente é bem adaptado ao que se faz nos Estados Unidos e na Europa, do ponto de vista de contrato, de cláusulas. Você vê o próprio CAD brasileiro, hoje ele é super similar ao que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Ele era um pouco diferente, em 2012 ele se adaptou. Então eu te diria que a grande diferença que a gente tem hoje é o nosso sistema tributário, né, que continua sendo diferente, um pouco de regras trabalhistas. No mais, o Brasil não é tão diferente assim. A gente já fez esse processo de uma certa maneira, se internacionalizar, né? A gente está chegando aos minutos finais, né? Queria que você falasse um pouco aí das maiores lições que você aprendeu nesse processo, né? Junto com a OL Papéis. Eu acho que foi um processo longo, intenso e que você, como profissional, né, sócio da Forteza e que acompanhou de perto esse processo, né? Que até deu origem a um livro. É um case importante, né? Quais foram as maiores lições desse processo? As lições foram, né, para mim,
para a Priscila, minha sócia, e para o Daniel, meu sócio. A gente atuou em 3 sócios nesse caso, né? Então, havia 3 profissionais da Forteza envolvidos. Eu acho que uma principal lição que fica para mim com relação a eles 3 especificamente, né? É o quanto eles foram cuidadosos em criar. Então, realmente, a gente fez uma transação em que o ativo objeto da transação, ele estava muito bem cuidado, muito bem preservado, né? As características que a gente tinha ali, que os meus amigos da Abracel precisaram entender, não traziam gravidade, não traziam algo que não podia ser superado, né? Então, a principal lição é que eles não fizeram para vender, mas ela estava pronta para ser vendida, né? E eu falo isso muito para os clientes, não mire a venda, mas sempre esteja pronto para isso, a qualquer momento, né? De uma certa maneira, né? Não precisa estar perfeito, mas tem ali as bases para fazer isso. E eles são 3 empresários que tinham isso, acho que desde o começo da empresa. Eu acho que dá para ver uma conexão de vocês também, né? Uma admiração aí pelo negócio deles. Eu acho que essa parceria, ela fica mais forte ainda quando há essa conexão, quando há essa visão aí múltipla do negócio, tanto da parte da Forteza quanto da parte da OL Papéis. Eu queria que você finalizasse com um conselho, né, para um empresário que sonha em vender a sua empresa. Você já falou um pouquinho que ele tem que trabalhar não pensando na venda, mas em fortificar, em crescer a empresa dele todo dia, em deixá-la pronta para isso, mas ele também tem que ter um olhar para a empresa que vai facilitar esse processo, como a Forteza faz, ter essa afinidade também com isso, Exato. né? Então, olhando do ponto de vista empresarial, do que ele faz no negócio dele, e olhando também para quem vai ser o parceiro dele nesse processo. Eu queria que você falasse desses 2 pontos. Eu te diria, Érica, eu diria para os empresários e empresárias, né, olhar para eles aqui rapidamente, que quando você está no processo de construção da sua empresa, seria quase que um processo em que você pensa na perpetuação dela. Se você pensa em perpetuação, ela estará pronta para ser vendida. É engraçado o que eu estou te falando, mas pense em perpetuá-la. Uma vez ela construída dessa maneira, ela estará pronta. E o momento em que você decidir, às vezes não é você que decide, de uma certa maneira você é pressionado a decidir. Eu vejo empresários que passam por isso, se armar com os melhores assessores possíveis, né? Eu faço uma figura de linguagem do tabuleiro do xadrez, né? Ele é um jogo de xadrez em que você tem que ter todas aquelas peças. Você não entraria num jogo de xadrez contra mim sem todas as peças, porque você sabe que você vai perder o jogo. Então, você tem que ter todas as peças. Então, eu quero dizer, você tem que ter teu assessor, teu advogado, teu auditor, tudo tem que estar um pouco preparado. E se eles ainda vierem te dizer, você precisa de umas outras peças, né? Adquira-as, porque elas vão ser necessárias, né? Eles não estão exagerando, né? E aí uma outra questão que eu sempre me deparo, Érica, sempre me deparo, o criador e a criatura, né? O criador, ele tem um vínculo com a criatura que é o seguinte, eu não quero me desfazer dela enquanto ela me dá prazer. O que eu quero dizer com isso? Vou traduzir para a situação empresarial. Quando ela vai bem, quando ela está na alta, quando tudo está certo, eu não quero me desfazer dela. Mas é exatamente nessa hora que você deveria vendê-la, porque ela é um ativo e você quer vender no maior preço possível. Quando você vai para a Bolsa de Valores, todo mundo vai te dizer, Érica, compra na baixa e vende na alta. Não é esse o conselho básico? E o convívio criador-criatura, às vezes, faz o empresário tomar a decisão na baixa, que é quando ele não quer mais conviver com a criatura. Ela está dando trabalho, ela deixou de ser uma fonte de prazer para ele. Esse é uma discussão que eu tenho com muito empresário. Muitas vezes eu percebo que isso está ali segurando ele, é assim que ele pensa, ele está apegado, a criatura está dando prazer, está dando satisfação a ele, ele não vai se desapegar dela. É um momento de emoção. E deveria ser aquele momento, né? Porque se ela está te dando tanto prazer, ela está te dando dinheiro também. Então, provavelmente, ela estará no seu pico de valor. Esse é um dilema que 90 e poucos % dos empresários têm. É normal, né? Não está nem certo nem errado. Às vezes eu encontro alguns que falam, não é a hora, porque eu estou muito feliz, isso aqui está muito bom, não é possível. Tem que ser agora. E aí fazem nessa hora, fica até mais fácil, né? Então esse é um conselho, pensar nesse dilema da alta e da baixa e do vínculo criador e criatura, que ele pode te levar a cometer um engano de timing.
Bom, e quem quiser conhecer mais sobre esse case, é só ler o livro, né? Exatamente. Tá muito Da bem Criação escrito. à Venda, o L Papéis, que é um livro que vai contando passo a passo dessa história da empresa, uma empresa genuinamente brasileira, Exato. né? E que teve um brilhante desfecho aí com a venda intermediada aí por vocês da Forteza. Denis, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um ótimo bate-papo. Obrigada. Obrigado, Érica, e convido as empresárias e empresários que estão nos assistindo a, se um dia considerarem qualquer hipótese como essa, virem falar conosco, e também com o Valdecir, que passou por tudo isso e retratou no livro, e vai ter o maior prazer em recontar a história para quem quer que seja. Obrigado.